Muito bem, que bom que você está aqui. Uma discussão super importante. Inteligência artificial chegou. Eu tenho falado sobre acordos circulares, eu tenho falado sobre as empresas que estão participando disso, mas tem uma coisa muito importante que está acontecendo, que é IA na sua vida. Então nós já presenciamos algumas profissões que podem ser impactadas, mas tem uma questão que me chama muita atenção, que é IA no mundo das finanças. Nós presenciamos o Banco Itaú falando sobre ter agentes que possam fazer o atendimento para os seus clientes. Nós presenciamos aqui algumas competições de IA simulando carteiras de investimentos, porque muitas vezes você quer ir no médico, mas pergunta para a sua IA o que ela acha sobre a receita médica que foi passada. E sobre a sua carteira de investimentos? Você criaria uma carteira de investimentos, acompanharia isso pelo IA? Isso é possível, não é possível? Quais são os riscos, quais são as oportunidades? Mas para falar sobre isso, eu trouxe uma pessoa que está falando muito sobre mercado internacional, sobre internacionalização de carreira, olhando desenvolvimento numa esfera muito mais avançada e que vai poder contribuir bastante para isso. Seja muito bem-vindo, Lucas Carneiro, que alegria. Obrigado, Givan, muito obrigado pelo convite, obrigado por me receber hoje. Imagina, eu que agradeço. Deixa eu fazer logo as perguntas clássicas aqui. Você mora em Buenos Aires? Tem uma empresa totalmente, uma consultoria e mentoria para essa parte de IA, em termos de pessoas que querem programar com isso, aprender com isso, solucionando problemas para empresas, mas tem um ponto importante que você descobriu que pouca gente sabe, que dá para ganhar renda trabalhando no mercado internacional com tecnologia. Essa é a sua principal defesa, a sua principal tese, é isso? Sim, isso. A minha carreira foi construída em torno disso, né? A internacionalização de carreira foi o meu auge, tanto na parte de posição, de peso dos projetos que eu fiz parte, da complexidade de projetos e, claro, o salário da carreira internacional é muito melhor do que os salários operar dentro do mercado nacional de TI. Um ponto importante. Hoje no Brasil nós temos 100 milhões de pessoas economicamente ativas e, segundo os dados do Sebrae, as pessoas, quase 30% dos brasileiros ganham entre 1 e 2 salários mínimos. Estamos falando aqui no salário de R$ 1.612, de R$ 3.224. É isso mesmo. Então o Brasil tem 30% de pessoas que ganham entre 1 e 2 salários mínimos. Isso é uma verdade? Quando o atual governo faz um projeto para fazer isenção para quem ganha até R$ 5.000, 70% dos brasileiros podem ser impactados por essa medida. Isso mostra como o Brasil tem um desafio de acumulação de renda e a questão que, se você somar isso por valor de hora trabalhada, é um valor muito pequeno. Então o Lucas, ele viu uma oportunidade que foi, olha, fazer projetos para empresas internacionais de tecnologia, eu ganho em moeda forte, eu ganho em dólar. Essa foi sua grande sacada, né? Sim. Então, basicamente, não só como empresário, mas também até no meu começo como funcionário mesmo, como empregador. A lógica é de alguém que está ali no dia a dia, no ombro a ombro com membros do time e tudo mais. Então, na internacionalização de carreira, eu consegui ter essa perspectiva de não só que tem muito mais oportunidades lá fora do que aqui, como os salários são muito maiores. E também o que a gente recebe por projeto também é muito maior. Muito legal. E aí você tem uma questão que você é full stack. Nesse momento você deve estar se perguntando que eu não entrei ainda na questão de IA, porque eu preciso fazer algumas perguntas para te contextualizar. Para pessoas maiores de idade, existe a andragogia do ensino, que é como os adultos aprendem. Então preciso fazer algumas perguntas aqui para equalizar o conteúdo e você conseguir entender tudo que vai ser falado aqui. Senão você vai ter que ligar a tecla SAP. Tudo bem? Voltando. Full stack, programação, back, como é que é isso? O que você faz? Você é full stack? Sim, eu sou um desenvolvedor full stack, um engenheiro de software full stack, e eu consigo cuidar tanto da parte de front-end quanto de back-end. Basicamente é isso que um desenvolvedor full stack faz. E aí, o que é o front-end? O front-end é a parte da interface do usuário, né? Isso aqui que eu estou vendo aqui. Isso seria o equivalente ao front-end. Então, quando você acessa uma página web, a primeira coisa que você vê na página, tudo que é visual, tudo que você consegue interagir, tudo que é botão, formulário, é front-end. E o back-end é a parte que tem as regras de negócio convertidas em código, basicamente, traduzidas em código, né? Então é onde está qual usuário vai ter acesso a quê, quando, aonde vai estar a integração com o banco de dados, a integração com alguma inteligência artificial, tudo isso vai ser feito no back-end. Muito bem. Aqui agora eu tenho uma outra pergunta que vamos entrar aqui no mundo de IA. O mundo de IA chegou, tem muitas questões sobre isso. Uma das primeiras que estão sendo comentadas olha, o nível de investimentos são muito representativos e esses investimentos vão exigir bilhões de dólares e quando eu chegar nesse lugar aqui, talvez eu não tenha
tecnologia ou eu não tenha uma rentabilização pelo que foi investido. Então, muitas pessoas estão falando, não, eu posso investir muito aqui e chegando aqui vai surgir uma nova tecnologia e esses investimentos que eu fiz podem se perder. Isso é uma verdade ou não? Não, o tempo que a pessoa investir aprendendo aquela tecnologia, ela não vai perder. Até porque hoje se entende que na hora de implementar IA no processo de desenvolvimento de software, por exemplo, as empresas que criam essas ferramentas de IA para desenvolvimento de software, elas entenderam que é melhor ter o desenvolvedor como cliente do que ter cada uma das empresas. Então é melhor eles venderem a assinatura para os desenvolvedores, ou vender a assinatura para essas empresas, fornecerem para os seus desenvolvedores, para eles fazerem o que a gente chama de desenvolvimento de software assistido. Então, a IA ela vira um assistente, ele vira um copiloto, ele não vai programar sozinho. E, inclusive, até o que a gente entende, ele não consegue criar uma aplicação de forma confiável sozinho, de forma totalmente autônoma. Isso nesse momento do tempo. Isso. Você acha que no futuro isso pode acontecer? Eu acho pouco provável. Talvez um futuro distante de algumas décadas, talvez, mas no futuro próximo, 5, 6, 10 anos, eu acho que não. E eu acho que nem é interessante para as empresas que criam essas ferramentas de IA. Por quê? Porque é melhor eles venderem essa assinatura para os desenvolvedores. Porque tem mais desenvolvedor do que a empresa. Tem mais desenvolvedor do que a empresa? Exato. Então, é melhor eles terem a empresa chegar e falar assim, vou aumentar a produtividade do meu time. Vou contratar 5 assinaturas para o meu time aqui de 5 desenvolvedores. E eles pagam essa recorrência de mês a mês. É melhor do que eles terem uma fatura com uma IA para criar uma aplicação e pronto, né? E que muitas vezes eles vão também vão ter que disponibilizar dados para essas empresas de desenvolvimento, né, que usarem IA, dados às vezes sigilosos, acessos, confiar que essa IA vai entregar tudo perfeitamente do começo ao fim, não só no fluxo, mas na parte de cibersegurança, né, de forma auditável. E aí, na hora, como você cuida disso? Como é que você garante que, sem um time de engenharia forte, que aquela IA está entregando um bom serviço? Nessa parte, você deve estar lembrando que quando você usa o ChatGPT ou qualquer outro IA, tem hora que ela se perde. Ela se perde com você também, ela começa a dar uma resposta que não tem nada a ver. Acho que agora você entendeu por que IA tem esses desafios e por que os programadores não vão perder a função. Eu vou perguntar para eles sobre isso agora. Então, você está me dizendo que não existe o risco do programador perder o emprego? Não. Porque a IA, às vezes, ela pode ficar meio louca, como acontece. Exato. E ela não vai entregar um serviço bem feito, ela não vai entregar algo seguro, não vai entregar algo que às vezes faz sentido, às vezes nem fazer a manutenção ela consegue, né? E aí ela vai, sem uma supervisão, ela vai ser basicamente o que eu sempre digo, né? Ele é um desenvolvedor júnior muito confiante, muito rápido, tá? É isso que a IA acaba sendo. Então, se você chega para ela e manda um prompt para ela criar um sistema bancário, ela vai criar muito rápido, vai falar que fez e que ficou bom, vai te dar um monte de argumento técnico, dizendo por que das escolhas que ela fez de arquitetura, de engenharia de software, mas não vai ficar bom, não vai ficar seguro, não vai ficar confiável, nem performático. E no final, o barato sai caro, né? O que parece barato vai sair muito, muito caro. Você concorda ou não? Essa resposta foi boa, eu fiquei super impressionado porque a gente escuta muitas pessoas falando sobre isso, que IA vai tomar o lugar dos programadores, mas essa resposta me convenceu porque você, se tem problema com IA dela ficar louca, imagine você com um super projeto deixando ela tocar isso sozinho. Muito bom ponto, né? Então, muito legal isso que você falou. Então, você está me falando uma coisa muito importante que chega aqui no momento que o Banco Itaú faz investimentos para criar assistentes de atender os seus clientes. E aí, muitas pessoas no mercado financeiro começam a falar, caramba, perderemos nossas vagas, nossos empregos serão destruídos, a IA vai tomar as questões. Como é que tem uma resposta para isso, sobre essa questão? Porque você falou de empresas e projetos. Agora eu estou falando sobre um banco colocar assistentes para atender os seus clientes no atendimento online. E isso, do que você estava falando anteriormente, se eu for um programador, ele faz uma coisa sozinha. Mas se eu ficar treinando muito essa posição, essa carteira de investimentos para ele, eu não resolvo esse problema? Não, para investimento não. Você falou de duas coisas, eu não sei se eu entendi muito bem. Você se referiu a atendimento, por exemplo, atendimento com cliente, um saque. Isso. Para isso ela funciona muito bem, porque você dá um contexto manual, você dá um conjunto de regras, diretrizes, e de, por exemplo, o cliente está pedindo para trocar a senha. Não posso fazer isso aqui pelo chat com
Conjunto de regras e diretrizes. Isso. Exatamente. São diferentes? Não exatamente. Então você coloca isso tudo ou no prompt, né? Quando você faz a prompt engineering, quando a pessoa está usando a IA mesmo e ela está escrevendo uma solicitação para a IA. Contextualizando ali o que ela quer. E aí, o profissional que ele implementa, ele integra a IA nesse sistema, por exemplo, no suporte para atendimento ao cliente, ele vai ter um prompt que ele vai criar, ele vai construir com cuidado e tudo mais, tem técnicas próprias para isso, e ele vai colocar ali as regras que essa IA deve seguir. E também ele pode adicionar contextos específicos, por exemplo, um PDF com manuais específicos, né, com informações específicas. Então, por exemplo, uma IA ela serve muito bem para ser um assistente de aula. Então, se você tem um conteúdo educacional numa plataforma, você pega essa transcrição de aula, esse conteúdo de aula, e dá isso como contexto para aquela IA, e a pessoa ela pode tirar dúvidas sobre aquela aula específica. Entende? Muito legal. Então, a mesma coisa para suporte, mas ela não vai substituir o professor, ela não vai substituir a pessoa que escreveu aquele conteúdo, né? E aí, quando você fala de suporte, né, para atendimento, e essas pessoas, de fato, vão acabar perdendo emprego. Porque ao invés de você ter 100 pessoas para atender 2.000 clientes, 5.000 clientes, você vai precisar de menos, porque boa parte desse pré-atendimento a IA vai conseguir filtrar, né? Nossa, ou seja, isso é muito importante. Existe um mercado no Brasil que foi regulamentado pela instituição CVM 497, que antigamente eram os agentes de investimentos e agora são os assessores de investimentos. E esses assessores de investimentos, eles recebem pedido dos clientes e fazem ali, não pode dar recomendação, mas eles fazem ali esse atendimento. Então, você está me dizendo que no futuro, e no Itaú, lógico, são profissionais aqui de carteira assinada que também recebem os seus pedidos dos correntistas da conta para fazer a aplicação. Então, vamos dizer, no mercado financeiro você tem lá, antes de você começar a investir, você tem que fazer um perfil conservador, moderado e arrojado. Quando eu faço esse perfil, tem ali uma lista de recomendações de produtos. Então, você está me dizendo que no futuro eu posso fazer isso tudo online. Eu faço a minha pesquisa, respondo as perguntas, que é o que a gente já está fazendo, e pronto, tem a minha carteira de investimentos. Isso factível? Depende do que você está buscando. Depende, por exemplo, se você está filtrando o perfil do cliente, eu acho mais factível. Então, eu quero saber, fazer um pré-atendimento com IA para saber se esse cliente aqui ele tem um perfil mais arrojado, mais conservador. Isso a IA vai fazer muito bem, na minha opinião. Mas agora, recomendar aonde a pessoa vai alocar o dinheiro, em qual ações e qual empresa ela vai investir, eu acho que não. Não dá para confiar que ela vai fazer isso de forma eficiente, de forma confiável, né? Você tinha falado uma coisa super legal, que era sobre, esse é um ponto importante, que era sobre os perfis, né? Perfil quant, perfil, os cálculos, né? Que poderiam ser feitos. Falando em cálculo, a gente tem que voltar lá nos primórdios, quando o Garry Kasparov, um grande campeão de xadrez, enfrentou uma máquina e perdeu. E ele falava que ele tinha um cálculo de variantes. Enfim, isso foi a grande discussão no momento. Acho que os primeiros indícios de que a IA iria surgir. Mas agora, a minha questão a gente está indo para um lugar super invisível, né? Você tem ali uma percepção do que vai ser, mas ele é invisível, ele não aconteceu ainda, que é atendimento de IA. Você já falou, cara, esse atendimento aqui eu consigo fazer. Agora, esse lugar que a gente está indo é a profissão. As profissões aqui parece que vão se perder, né? E a gente está indo para um lugar que olha, temos a possibilidade dessa IA criar um portfólio de ações e falar para você comprar, né? Hoje no Brasil, para a gente fazer isso, você tem aqui a APMEC, que é uma instituição e quem é credenciado pode fazer recomendação de investimentos, né? Tem toda uma legislação, todo um código sobre isso. Esse lugar eu queria explorar com você, assim. Então, imagine que eu chego aqui agora e falo assim, quais são, meu prompt, né? Quais são as empresas que serão beneficiadas pela guerra no Irã? Ele vai criar. Eu vou pedir para ele o histórico de rentabilidade, beta, tudo. Ele vai fazer. Agora, qual é a barreira, na sua opinião? Que tem uma barreira no médico. No médico tem uma barreira. Vou pedir o laudo aqui para a IA. Isso já acontece. Né? Um super risco. A IA faz lá todo um diagnóstico, tipo Dr. House. E questiona o médico. Que eu acho... na minha visão, você está na última barreira de IA. Que você está pedindo para a IA contextualizar a sua vida e dar uma opinião diferente do médico que abriu você, né? Que sabe e olhou por dentro.
IA no mercado financeiro, que as pessoas vão daqui a pouco só querer fazer alocação respeitando isso, ou você acha isso um risco? Eu acho um arriscado, muito arriscado, assim como é arriscado usar a IA para questionar o meu médico. Mas não é, olhando do ponto de vista, por exemplo, da medicina, o exemplo que você trouxe, o médico ele pode usar a IA para ajudar ele a tomar a decisão ou entender um diagnóstico específico, né? E aí ela vira uma ferramenta de busca, uma ferramenta de pesquisa, uma ferramenta que vai te dar uma visão maior ou mais ampla, ou tirar dúvidas, ou lembrar algumas coisas técnicas específicas para ajudar a tomar a decisão. E aí, uma coisa que vai determinar muito isso, ainda no exemplo de saúde ele é perfeito, porque é sobre dados. Então, se eu chego para a IA hoje e falo, olha, eu tô com uma dor ou uma dormência no meu mindinho do pé direito, o que pode ser? Então, isso aqui eu estou dando quase nada de dado. Pode ser pressão baixa, pode ser um problema neurológico, pode ser um AVC, pode ser um problema de circulação, pode ser qualquer coisa. Uma dormência, porque o tênis está apertado, né? Então, os dados é que vão definir a qualidade da resposta. Então, você está me ensinando que a beleza de um prompt é ter bastante dados. Também. Na hora da busca, exato. então, eu tenho que colocar um máximo de dados possíveis para ele conseguir me dar uma coisa... Você tem uma ideia de, por exemplo, quantidade de linhas ou assim, quais são os erros clássicos de fazer um prompt com IA? Pouca informação, já falou. Pouca informação, não saber o que quer e achar que a IA vai te dizer o que você quer. Descobrir para você o que você quer. Nossa. Então, por exemplo, se eu quero uma recomendação de investimento, só que eu não sei se eu sou conservador, se eu quero correr mais risco e tudo mais. E eu não tenho um background de conhecimento em finanças. Nossa. Isso Então, é bom. assim... Ou seja, menos conhecimento em finanças. Você fala assim, me dá uma carteira perfeita para investir no mercado de ações. Exatamente. Esse prompt, ele não serve para nada, não tem. Porque para quem não, quando você não sabe para onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Mágico de Oz, registrado. Então, a pessoa que ela precisa, não, o profissional de finanças, a pessoa que ela é totalmente... não tem conhecimento técnico para tomar essa decisão, ela não pode usar, na minha opinião, a IA para ficar decidindo qual carteira ela vai investir, porque o preço caiu 10%. Até porque a IA ela foi treinada num dado passado. Ela não está vendo contexto geopolítico, ela não está vendo contexto econômico, ela não está vendo o clima, como está entre as pessoas, se está muita tensão, né? Então, estourou uma guerra no Irã. Teve a paz entre Gaza, um cessar-fogo entre Gaza e Israel. Onde eu invisto? Isso não existe, né? Não tem como é que a IA, que foi treinada com os dados até dezembro de 2025, vai me ajudar a fazer isso? Você pode tentar correr, você pode tentar se esconder, mas aquela frase, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, também entra no mundo de IA, porque ela está usando dados passados e muitas vezes ela não está fazendo a contextualização. Essa é uma ótima resposta para você acalmar seus ânimos e entender que você precisa ter um belo prompt, belo dados e conhecimento sobre o mercado financeiro. Então, por favor, ainda não abandone o seu assessor. Muito bem, essa pergunta que você falou está me dizendo o seguinte, não dá para abandonar o assessor, eu tenho que ter esse assessor, e esse assessor ele tem que ser técnico. Então, ou seja, quanto menos informação esse assessor ou essa estrutura de pensamento ele tiver, melhor. Uhum. Melhor que eu diga assim, pior para ele. Porque ele tem que ter, por exemplo, assim, o meu prompt e pegando os dados passados dessa carteira, analisando para um perfil conservador, entendendo a relação risco-retorno, tal, quero criar uma carteira para essa pessoa com 35 anos. Ou seja, tem que ter um prompt longo. E tem mesmo assim tem a ideia dele enlouquecer. Exato, ainda tem a possibilidade da IA delirar, mesmo trazendo os dados, mesmo dando acesso a ela na internet para ela fazer pesquisa. Então, o melhor é esse profissional ele usar a IA para ajudar ele a fazer pesquisa e ele fazer a tomada de decisão. Então, gere um relatório dessa empresa baseado nos dados do último trimestre. Eu quero saber isso, isso e isso. Como é que ficou a dívida, como é que ficou o caixa, né? Como é que ficou esse setor. Ou fazer até uma pesquisa do tipo como o setor de combustível pode responder à guerra da Venezuela, à invasão da Venezuela, a queda do Maduro, uma taxação específica do futuro que possa acontecer. Então ele pode usar para pesquisa, né? A IA vai trazer informação para ele, talvez. E aí ele vai decidir, né?
Então ele vai trazer o que ele quer, ele vai trazer o objetivo dele, ele vai trazer a tese dele e vai ajudar a validar aquilo ali com a ajuda da IA. Ou aprofundar mais a pesquisa dele com a ajuda da IA. Ele não vai deixar a IA decidir por ele, vai ser um copiloto. Assim como no desenvolvimento de software. A gente não pode deixar a IA desenvolver simplesmente a aplicação, porque ela vai errar, ela vai criar um caos no código. O que estava funcionando vai deixar de funcionar, o que estava bem feito vai ficar mal feito e às vezes fica até difícil de manter aquele código. É a mesma coisa, ela vai virar um assistente para o profissional qualificado de engenharia de software, ela vai virar um assistente profissional qualificado de finanças, né? Então, isso que você está me dizendo, fala assim, o emprego ainda existe, ele vai ficar lá. Uhum. E isso é muito provocante, porque tem todo mundo falando uma outra tese aqui, pensando em outras questões, mas eu não, você fez um comentário que eu adorei, eu até te induzi de certa forma, que foi a IA delira. Por que a IA delira? Porque ela nada mais é do que ela adivinha o próximo caractere. Para quem não entende, o LLM, ele é um algoritmo matemático que ele vai tentar adivinhar o próximo caractere. E ele é pré-treinado em muita coisa. Ou você dá um contexto a mais, ele vai só gerar uma resposta mais provável para o que você está pedindo. Entende? Entendi. Então ele vai delirar porque ele pode ser que ele invente argumento. Isso acontece. Tem casos de... ChatGPT-1. Não, até o atual. Tem casos de advogados que usaram o LLM para gerar um pedido ao juiz ou qualquer coisa e usar e aí simplesmente inventar qual é a palavra? Um argumento, uma resposta. Não, inventar um caso jurídico anterior que não aconteceu. Jurisprudência. Inventar uma jurisprudência, exatamente. Existe pesquisador que usou a IA para escrever a tese dele e a IA inventou referência de pesquisa com o nome de cientista que existe, só que essa cientista nunca fez aquela pesquisa. Isso aconteceu. Da cientista... Poxa, fulano, doutora fulano, não estou conseguindo achar essas referências aqui e tal, dessa pesquisa que você fez. A pessoa fala, mas você não está achando porque eu nunca fiz. Aí ela realmente vai inventar porque ela é feita para isso. Ela é feita para achar a resposta mais alinhada com o que você está pedindo. E aí ela delira. E aí ela pode delirar, exatamente. Aonde, olhando esse raciocínio que é ótimo, maravilhoso, aonde você acredita que a IA entra no mundo das finanças? Já temos um lugar, né? Já temos 2 lugares, na verdade. Esse primeiro atendimento, essa questão de falar, de entender, direcionar. Vou chamar aqui, vou falar de maneira grosseira, tá? Primeiro tem um chatbot. O chatbot ela vai direcionar para um lugar. Depois tem a questão que eu posso gravar uma voz para cada perfil de resposta, por exemplo. Sim. Né? Que normalmente algumas utilizam. Depois a gente chegou no terceiro lugar, que olha, ela não consegue tomar o lugar do assessor porque ela pode cometer alguns erros aqui. Mas agora, na sua visão, como a IA ajuda no mundo das finanças? Na pesquisa, como eu falei, eu acho que ela é essencial nisso. Então, quando o profissional de finanças ele quer entender como é que está a saúde de uma determinada empresa, ou ele quer entender como é que está o caixa de uma determinada empresa, ela vai usar a IA para gerar um relatório para ele. E é importante que ele cheque as referências que ela dá, a fonte de informação que ela vai estar dando. E aí ele usa isso para tomar a decisão. Entendi. Entendeu? Ou ajudar a ele no caso de criar uma IA, por exemplo, como teve um hype, né, e tem até hoje, uma IA trader, né? IA trader? Uma IA trader que vai operar no mercado financeiro pela pessoa. E aí, às vezes, a pessoa ela quer uma IA que vai fazer milagres, né? Que ele vai pegar todos os últimos 50 anos do mercado, de dados gráficos de preço do mercado, de vários indicadores financeiros, indicadores gráficos, e a IA vai ser treinada naquilo dali e ela vai operar. Então ela está perfeita, ela treinou com os últimos 50, 100 anos do mercado, então ela não pode errar. E ela vai errar, porque ela pode acontecer um overfit também, por exemplo. Né? Que é? O overfitting é quando um modelo ele é treinado tão forte num determinado conjunto de dados que ele só vai funcionar naquele conjunto de dados. Então no mercado financeiro isso é banal, porque a gente usa esse intervalo de tempo específico e eles treinam muito aquela IA num intervalo de tempo específico. Treina tanto ela que ela só funciona naquele intervalo de tempo específico. E aí quando eles fazem um backtest da IA, ela vai... É o VAR, né? O Value at Risk, né? Que você tem ali o intervalo de confiança, a perda máxima, cria o stop loss, depois faz aqui o backtest para entender tudo que aconteceu. Exato. Muito e legal. Você pode treinar a IA em um conjunto de dados e ela vai operar sozinha, mas se ela for
se abusarem demais desse método, ela vai sofrer overfit. E ela vai funcionar no passado, mas não no futuro. Boa. Agora, levando para um lugar aqui que é empresários, né? Empresários que tomam decisões, tem uma discussão muito ampla, recentemente, de uma literatura que eu fiz, que os empresários acham que querem investir em IA, mas a capacitação das pessoas que estão em torno não acompanham. E aí tem uma discussão muito grande, assim, porque às vezes você quer implementar um projeto de IA, esse projeto de IA está entrando na empresa, mas o seu time, as pessoas não estão capacitadas. Essa é uma variável que você tem com as consultorias que você oferece para diversos empresários do Brasil e mundo. É uma variável que você presencia? Sim, com certeza. Então, a IA, ela, como eu falei, ela serve de ferramenta, então ela aumenta muito a produtividade. Então, para um time saber usar IA, seja ele de engenharia, ou de finanças, ou de atendimento, suporte, vai aumentar muito a produtividade do time. Então, se aquele time de engenharia de software ele for bem treinado, bem capacitado, com as ferramentas certas e usando as rotinas certas, todo mundo está alinhado nisso, usando os passos de verificação, ver se a IA realmente gerou um resultado positivo ou não, fazer a tutoria do código que a IA vai estar te ajudando a gerar, a produtividade aumenta muito, muito. Mas um ponto importante que você falou do time de programação. Mas imagine que eu tenho aqui uma empresa com 300 funcionários, 400 funcionários, ou como o Banco Itaú, com 100 mil funcionários, BTG Pactual, enfim. Concorda que uma área de engenharia vai ter contato com isso? Vamos dizer assim, vou dizer 1/10 disso aqui. Mas 9/10 não tem contato, não tem conhecimento, você vai ter que levar isso tudo para a empresa. E aí, se entra alguém, você tem que treinar. Então, muitos empresários estão falando sobre isso, né? Eu posso ter uma parte da empresa olhando para isso, mas outra parte da empresa não olhando para isso. Isso é uma verdade? Mais ou menos. Boa. Na minha visão, acho que uma parte da empresa tem que estar focada em descobrir quais são as melhores ferramentas e aí passar para o restante. E aí o restante só replica o uso. Então, a empresa inteira ela não pode estar pensando qual é a melhor IA, se eu vou usar o GPT, o Cloud, sabe? Mas tem que ter alguém que está pensando nisso, gastando tempo decidindo isso, para falar, vamos adotar essa aqui que é melhor, porque tem esse relatório aqui, o restante do time pode usar isso. É mais seguro, é mais confiável, mas tem que seguir essa diretriz, tem que seguir esse método, tem que seguir esse passo a passo. E aí a coisa funciona muito, muito bem. E aí você ganha produtividade. Claro, você perde produtividade ali naquele grupo de pessoas que vão estar focadas nisso, mas depois isso paga, quando eles passam isso pro resto da empresa. Muito legal. Uma das questões que você chegou até aqui foi a ideia dessa questão de você oferecer mentorias para executivos que querem entender sobre isso. E também, ao início das suas primeiras empresas, foram mentoria para quem quer internacionalizar a carreira de programação. Né? Então, hoje, o que você tem mais procura? Mais internacionalização da carreira, ou seja, pessoas que querem trabalhar para empresas multinacionais, internacionais ganhando em dólar. Você já falou para mim que tem pessoas que ganham até $5 mil né, nessas empresas, ou pessoas que querem começar a se preparar para esse futuro que você desenhou. O que você tem mais procura hoje? Fica equilibrado, porque essas pessoas elas vão ter as duas coisas de mim. Então eu vou conseguir ajudar eles a estar alinhado com essas duas realidades, tanto na parte comportamental, onde encontrar as oportunidades, como é que você vai passar pela primeira etapa de entrevista, que é a parte de screening interview, que o recrutador vai saber se você realmente tem um fit com aquela vaga ou não, tanto técnico quanto comportamental, e as outras etapas, que aí vai ser a conversa com o time técnico. E aí, hoje, isso tem sido mais comum, de perguntar qual ferramenta de IA você usava no seu desenvolvimento. Legal. Qual IDE você usa, né? A IDE é a ferramenta que você usa para editar o seu código, né? IDE. Então, tem o VS Code, tem um cursor, né? Então, tem várias opções. Hoje, para desenvolvimento com a IA como assistente, o cursor é o mais popular, inclusive é a que eu uso, né? Que é? Cursor. Isso. Então, a primeira, se eu não me engano, acabou sendo a do GitHub, a GitHub Copilot, que vinha integrado ao VS Code e tudo mais. O Cursor é uma IDE que foi feita em cima do VS Code, né? Anota essa aí, IDE. Já botei dinheiro no seu bolso, depois olha o Cursor. Já está tendo dicas aqui para você aumentar a sua rentabilidade e não passar vergonha na hora de falar de IA com qualquer pessoa.
e a IDE e o cursor. Isso. Então, é a que eu uso, é a que eu costumo recomendar. E tem várias outras formas de você fazer integrações usando IA também. Então, por exemplo, hoje a gente tem o Gira, que é uma ferramenta... Eu usei muito na época do Pactual. Perfeito. Então, você gerencia os times pelo Gira. Então, já existe possibilidade de você integrar o Gira à ferramenta de código, cursor. O cursor. Então, o cursor ele tem acesso ao ticket, ele sabe o que tem que fazer. Maravilhoso. Então ele pode te ajudar a planejar uma mudança, planejar uma integração nova, te dizer onde aquela mudança pode acontecer. Não recomendo você mandar ele ler o ticket e fazer. Maravilhoso. E simplesmente... Já entendemos o porquê. Exatamente. E hoje como é que funciona essas mentorias para pessoas? Quem a gente procura mais? Executivos, profissionais que querem internacionalizar a carreira? Quem é o perfil de pessoa que está olhando? O profissional que quer internacionalizar a carreira. Então ele vai ter a minha mentoria, tanto para as duas coisas, porque hoje é importante ele saber usar a IA para conseguir acesso às vagas internacionais, que hoje eles estão apostando muito nisso, não como substituto, mas como uma forma de alavancar a produtividade, né? E aí a pessoa ela tem que ter isso, de algum potencial, a empresa ela tem que ver algum potencial em você de acompanhar ou ajudar eles a desenvolver essa cultura de usar a IA como assistente. Muito bom. E aonde te encontra para conseguir falar com você sobre isso? Pode me encontrar no LinkedIn, pessoalmente, /Lucas Carneiro Dev, DEV, de developer, e me mandar uma mensagem direta por lá. Maravilhoso. Para a gente encerrar aqui a pergunta de $1 milhão que eu guardei para o final. Desconsiderando tudo que você falou, mas se eu quisesse brincar com uma IA para desenhar mercado financeiro, qual que seria? Seria o Gemini? Seria ChatGPT? Seria Cloud? Tem mais alguma que eu esqueci aqui? Tem tantas, mas as principais são essas. Gemini, ChatGPT, Cloud são as principais. Olha, o Opus da Cloud, ele tá muito bom. Só que aí, lembra que eu falei que pode ser que usa para pesquisa, tomada de decisão, operação. Agora, se a pessoa quer usar para criar um modelo próprio, ela vai ter que meter a mão no código, ela vai ter que aprender a programar. Como assim, fazer um modelo próprio? Se ela quiser treinar um modelo para gerir a própria carteira, com a própria teoria de finanças dela, com o próprio método dela. E aí ela vai ter que meter a mão no código, aprender Python, aprender um pouquinho de AWS e treinar o modelo dela. Já ia esquecendo essa questão, né? Você deve estar curioso. Como assim treinar uma IA? Cara, me responde, o que é treinar uma IA? Treinar uma IA nada mais é do que você pegar um conjunto de dados, né? E você fazer... Hoje é mais fácil porque você tem ferramentas que ajudam nisso, né? Na AWS e também no Google Cloud. E você fazer com que essa IA ela treine e identifique determinados padrões naquele conjunto de dados. Seja dados de uma planilha, sejam dados de texto, seja imagem, seja vídeo. Então você treina a IA naquele conjunto de dados, você refina ela e ela vai conseguir como é que eu posso dizer? Pré-alinhada com o seu objetivo, né? Então, por exemplo, se você você quer que uma IA que gere imagens de bailarinas. Então você vai lá, pega 500 mil fotos de bailarinas, pega essas imagens, bota lá pro conjunto para ela treinar naquelas imagens, e aí ela vai gerar essas imagens baseadas em bailarinas. Você quer uma IA que reconheça sinal vermelho, quer uma IA que reconheça quando a louça da pia tá cheia, né? Então você vai usar essa forma para treinar a IA, seja para imagem, seja para texto, seja para... E tem horas, tem quantidades mínimas ou não? Tem um tempo específico? Por exemplo, eu sempre gosto de citar sobre isso. Tem um livro em Outliers que ele fala sobre 10 mil horas, né? Para você ter sucesso, você tem 10 mil horas. A gente poderia dizer quantas horas eu preciso, qual a quantidade de horas perfeitas para eu treinar uma IA? Não é em horas, você mede em quanto recurso você usa. Então, se você for treinar uma IA, você deve contratar da AWS ou GCP alguma quantidade específica de recursos, seja de processamento de vídeo, seja de memória, ele vai demorar tempos diferentes para a mesma tarefa. Então, mas sai mais caro. Quanto mais recursos, mais rápido você treina, mais caro sai. Mais energia você gasta. Exato. Muito bom. Meu amigo, foi um prazer. Já pegamos aqui várias dicas. Quer me dar alguma lembrança, algum abraço? Alguma questão que nós não abordamos aqui? Bom, queria falar um pouquinho sobre a carreira Quant. Carreira Quant. Boa, por favor. Então, também existe essa oportunidade para algumas pessoas de desenvolverem dentro da área de finanças
para dentro da área quant. Então tem o quant researcher, que é o pesquisador quant, é o cara que vai vir trazer a ideia do que ele, a tese dele de investimento, de um algoritmo que vai fazer esse trabalho por ele. Tem o engenheiro de quant e tem o quant trader. Então isso também é uma direção interessante para as pessoas que querem internacionalizar a carreira com TI e com finanças. Também é um tema que alguns podem buscar e se aperfeiçoar, e se aprimorar, se especializar nessa área. Acho que esse é um momento muito especial para te dizer para procurar ele depois, porque essa parte aí, se a gente for falar, vai tomar o episódio todo. Então, vou deixar aqui a dica para vocês seguirem ele, vou encerrar o programa, mas já sabe, essa parte de quant, de trader, acho que é melhor falar com ele. Cara, foi muito legal conversar com você, a gente gostou bastante, várias dicas muito, muito boas. Já temos seus contatos. Feliz 2026, espero revê-lo em breve. E vou considerar tudo. Daqui 2 anos a gente volta aqui para explorar tudo que você falou. Você deu um prazo de 5 anos para essa mudança acontecer. Vamos ver se acontece ou não. Obrigado, foi um prazer, Lucas. Eu que agradeço. Um abraço, tchau, tchau.